Eu espero muito que até essa aula eu já tenha conseguido te explicar os conceitos básicos por trás do esboço, tenha te feito entender qual que é a importância dele na concepção e na construção do seu desenho e como você consegue aplicar ele de forma prática nos seus desenhos para melhorar a qualidade deles daqui por diante. Mas o fato é que não adianta nada assistir todos esses vídeos se você não colocar a mão na massa, se você não pegar o papel, a caneta, seu celular, seu tablet, seu computador e aplicar e desenhar e realmente colocar isso no mundo real. Porque fazendo isso é a única forma verdadeira que você vai ter de colher os frutos desse aprendizado. Não adianta nada você estudar se você não tentar fazer aquilo. Você só sabe de fato que você aprendeu algo quando você tentou aplicar aquilo na realidade e deu certo. Então você só colhe o fruto do seu aprendizado, do seu esforço quando você aplica aquilo. E isso é algo que particularmente eu sempre tive muita dificuldade, eu tenho que confessar aqui para você. Porque eu estudava muito, eu sempre estudei muito, sempre gostei bastante de estudar, de aprender coisas novas, só que eu sempre tive muita dificuldade em aplicar, em realmente fazer algo com aquilo que eu estava estudando, que eu estava absorvendo. Vários vídeos no YouTube de várias coisas muito legais que eu acabava vendo e meio que se perdia. Ficava só uma enchente de coisa na minha cabeça que não servia para nada. E exatamente por conta dessa dificuldade que eu tive, que eu tenho, né, até hoje eu tenho que colocar esse esforço de colocar aquilo em prática e tal, é uma coisa consciente que eu tenho que fazer. Exatamente por conta disso, eu adotei uma frase como meio que uma filosofia de vida. Eu não lembro o nome mais do autor dessa frase, eu já pesquisei algumas vezes, eu não consegui achar, talvez porque a frase original seja em inglês, enfim, eu teria que traduzir ela, mas de qualquer modo, o autor não é tão importante assim, a frase em si é, né? Sua obra é. E a frase é a seguinte: saber o que fazer não é o suficiente, você deve fazer o que você sabe. Essa frase fala exatamente sobre como a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente sabe, como a gente tem que realmente fazer aquilo que a gente estudou e aprendeu. Então, ao longo desse vídeo, eu vou te dar alguns exercícios que você pode começar a fazer hoje mesmo para aperfeiçoar a sua técnica de esboço e, com isso, melhorar os seus desenhos. Vamos lá! Quando você não consegue reconhecer ainda as figuras geométricas que você pode utilizar para construir um desenho, observar as figuras que os outros artistas estão utilizando vai ser uma baita ajuda para começar a treinar o seu cérebro a reconhecer essas figuras e tal e poder utilizar elas da maneira melhor para o seu desenho, né? Utilizar as figuras certas que mais cabem dentro do desenho que você está se propondo a fazer. Essa parte ela é muito mais mental do que física, né? Bom deixar isso claro aqui. Você precisa ser capaz de desconstruir uma imagem a fim de observar e saber quais linhas base você pode fazer uso para representar aquela figura. Então, enquanto você ainda não tem essa capacidade de analisar uma imagem, desconstruir ela, fazer uma espécie de engenharia reversa nessa imagem para traçar as linhas de base, as formas geométricas iniciais daquela imagem, é interessante você observar esboços de outros artistas e copiá-los. Você pode simplesmente pegar e copiar mesmo exatamente só para você observar. Mas é sempre importante, nesse ponto, você não simplesmente copiar com o objetivo de fazer o desenho ser idêntico, mas sim copiar com o sentido de você observar e absorver quais formas estão sendo utilizadas para que quando você vá construir, sim, os seus desenhos, os seus próprios desenhos, as suas próprias criações, você tenha isso em mente. E principalmente pegando coisas que você não está habituado e acostumado a fazer, você vai estar cada vez treinando mais o seu cérebro para reconhecer novos padrões e a partir daí conseguir desenhar coisas que você antes nem imaginava como eram desenhadas. Então, a partir do reconhecimento desses padrões, lembrando que a gente falou lá na primeira aula, você vai conseguir desenhar coisas que você nunca fez antes, a partir de imagens reais, a partir de referências ou simplesmente de memória, porque você vai aprender a observar as coisas a partir das suas linhas de base. Vá no Pinterest e digite desenho referência, ou drawing reference, ou pose reference, enfim. E tem várias galerias de imagens com vários esboços para simbolizar poses, cenas de ação, animais, etc. Tem tudo que você imagina lá. Com essas coisas você vai ter uma vasta quantidade de material para poder estudar esboço e, enfim, aprender aí o que você quiser. Realmente é um acervo infinito e é muito legal. Eu realmente também faço bastante uso das imagens de referência que tem no Pinterest. E sempre lembrando do que a gente passou aqui no vídeo 2, lembre-se de manter a sua mão leve
e observar muito bem as formas geométricas utilizadas para você realmente utilizar esse treino como um estudo e uma forma de aprendizado para os seus próximos desenhos. Tendo mais noção das figuras que você pode usar para formar um desenho, é interessante pensar quais delas foram utilizadas por outros artistas para fazer algum determinado desenho. Então você pode agora pegar algum desenho já pronto e fazer o esboço dele. Quanto mais você fizer isso, mais variações de poses, estilos de desenho você terá no seu arcabouço de conhecimento, né? Nessa sua biblioteca mental. E para desenho, decorar certas regras e referências, aqueles pontinhos de referência que eu falei, né, em outras aulas, são muito importantes para quando você for fazer um desenho do que a gente chama de cabeça, né? Então, você criar um desenho do zero. Eu acho bastante importante nessa etapa você iniciar com desenhos como referência, pois os desenhos foram construídos da mesma forma, né, como você vai construir eles, ou seja, utilizando um esboço, utilizando formas geométricas, linhas de base, etc. Assim é muito mais fácil chegar àquele ponto mais ou menos. Então você tentar pegar o desenho de alguém, imaginar quais formas eles usaram e você usar essas formas para tentar chegar mais ou menos no mesmo ponto que aquele desenho. Eu acho que é algo que vai te ajudar muito a entender mais ou menos a mentalidade de outros artistas, como outros artistas, inclusive artistas que você tem como referência, como inspiração, como eles pensam e como eles chegam até as formas deles, assim melhorando a qualidade dos seus próprios desenhos, você chegando nessas mesmas formas. Mas claro, caso você queira avançar mais, é interessante utilizar imagens reais, né? Fotos, enfim, vão ser com certeza um grande treino para você aperfeiçoar ainda mais a sua arte, tornando ela mais realista. E quando eu digo realista, não é quando simplesmente a gente está querendo trabalhar com fotorrealismo, com hiperrealismo, esse tipo de coisa, mas sim na questão realmente do nosso traçado parecer mais natural, das nossas figuras terem a anatomia mais correta, enfim, esse tipo de coisa que é interessante também para qualquer desenhista aprender e evoluir. Então, começa com desenhos, principalmente desenhos próximos do seu estilo, enquanto você está nesse momento de aprendizagem, de estudo. Depois vai passando para cada vez mais coisas novas, estilos diferentes, coisas que você não está habituado a fazer, como velhos, de repente pessoas gordas, de repente animais, outros tipos de animais que você não está habituado, cenários, etc. E aí, se você sentir que já está pegando o jeito disso e quer ir para a próxima fase, fotos, imagens ou até realmente desenho de observação onde você, né, a gente costuma ver desenhista vai para uma praça e desenha as pessoas e tal, é interessante para esse tipo de treino. Vale lembrar que você não precisa fazer esses treinos em sequência, né? Você pode alternar entre eles de acordo com a sua vontade, até para não ficar chato. O treino, né, e o estudo ele não pode ser algo chato e maçante, exatamente porque isso faz com que a gente não queira aprender. A escola, muitas vezes, né, fez com que a gente sentisse obrigação de aprender coisas que a gente não tinha vontade, e isso fez muitas pessoas acreditarem que estudar é chato, estudar é algo ruim, estudar é algo zoado, enfim. Mas, na verdade, estudar é algo que pode sim ser muito prazeroso, principalmente porque a gente estuda algo que a gente tem vontade de aprender e a gente se torna melhor naquilo. A gente colhe os frutos de estar melhor naquilo. Então, fazer o seu estudo ser algo que você sim goste de fazer é uma das partes principais para aprender qualquer coisa. É aqui que a gente inicia a parte prática. Na verdade, enquanto você está nessa parte de treino, é uma mistura de treino e prática. Porque se você está treinando o esboço, em algum momento você tem de saber se isso está se materializando em forma de aumento de qualidade no seu desenho, ou na praticidade mesmo de desenhar. Então, pode esboçar novas ideias, fica à vontade para pegar e criar mesmo, sem referência. Essa é a hora de você tirar da sua cabeça as ideias que você tem e esboçar elas, e transformar elas, trazer elas à vida, né? É o momento em que você realmente vai ver se tudo aquilo que eu passei aqui nesse curso e que você espero que tenha aplicado de verdade, né, como eu falei no início da aula, se você realmente aprendeu isso, se isso está se concretizando na realidade. Então aqui você tenta usar ao máximo tudo que você observou e aprendeu com os outros exercícios, né? Quais as linhas para a construção de determinadas poses, quais as linhas e formas geométricas para determinadas partes do corpo ou para determinados objetos, perspectiva, ponto de fuga, todo esse tipo de coisa. E eu espero que você tenha feito esses treinos da forma certa, que é realmente observando e analisando e não fazendo eles de forma mecânica, porque é exatamente essa análise, essa observação que vão fazer com que você consiga trazer essas coisas que você aprendeu para a hora de você realmente criar o seu desenho, né, para a parte prática daquilo.
A leveza no traço ela é importante, né? Sobretudo quando você for finalizar o desenho. O esboço precisa praticamente sumir do seu desenho uma vez que ele seja finalizado. Então, sempre fique atento nisso, observe isso e vá melhorando à medida que você perceber que ainda está esboçando com muita força, por exemplo. Se isso estiver sendo um problema, você pode optar por utilizar uma lapiseira, por exemplo, ao invés de um lápis, né? A ponta da lapiseira ela é bem mais fina e é bem mais frágil, então ela se quebra com muito mais facilidade do que a ponta de um lápis. Então isso é uma forma de meio que você se forçar a desenhar com a mão leve para você não ficar quebrando a ponta da lapiseira o tempo inteiro. Isso foi uma dica que eu peguei lá no começo e desde então eu só desenho com lapiseira e tem me servido muito bem. Ou, por exemplo, né, como eu falei em outras aulas também, reparar se você está rabiscando demais o ponto que você quer, né, ali você está riscando muito e você está acabando perdendo certos detalhes que você queria preservar, você está perdendo ali o desenho que você queria manter, você não sabe mais qual que era o traço certo estava ali que você depois vai finalizar. Então, vai tentando diminuir a quantidade de detalhes no esboço, vai deixando ele mais simples, diminui a quantidade de vezes que você faz um traçado com lápis, tenta deixar ele mais constante, etc. Esse tipo de coisa vai te ajudando a cada vez esboçar melhor, cada vez fazer isso melhor. É realmente observar o que a gente está fazendo errado, trabalhar nisso constantemente que faz a gente melhorar no desenho. Muitas vezes a pessoa acha que é só continuar fazendo ali sempre que vai melhorar. E não funciona assim, você pode até melhorar por uma questão de prática, mas você não vai melhorar porque você não está observando o que está errado e tentando corrigir. Por último, né, como eu disse na primeira aula, toma muito cuidado para não utilizar o seu esboço como se fosse um desenho que você colocou uma folha por cima para copiar, né? A função principal é servir como base para o seu desenho e observar se há algum erro antes de você passar horas detalhando vai realmente te ajudar a não perder muito tempo. Então o esboço ele é essa base. Não se preocupe em mudar ele, em alterar ele ou em não seguir ele caso você sinta que ali está errado. Caso o seu esboço esteja torto, ou esteja com a anatomia errada, ou simplesmente não esteja te agradando, você não está gostando daquilo que você está vendo, você deve sim mudar ele para que seu desenho saia como imaginou. Não leve ao pé da letra. Ele não é um guia, não é um gabarito. Ele é, como eu disse, uma base. E por fim, dê asas à sua imaginação, né? Crie, rabisque, sinta-se livre para fazer e observar e continuar aprendendo, porque é isso que faz com que a gente se mantenha evoluindo e gostando de desenhar. Muitas vezes a gente se pega meio que parado e acaba perdendo o gosto pelo desenho porque a gente sente que não está evoluindo. E eu acho que é exatamente esse ponto que faz a gente parar de evoluir. É ficar fazendo sempre a mesma coisa, sem observar se isso que a gente está fazendo efeito, né? Se isso que a gente está desenhando, se essas coisas que a gente acha que está estudando estão fazendo efeito de fato. Então, observar e ter uma análise crítica daquilo que a gente está fazendo vai realmente ajudar a gente a continuar melhorando e a continuar empolgado. E eu torço muito para que esse curso aqui tenha te ajudado a continuar motivado e a continuar querendo desenhar e querendo progredir constantemente. E esse aqui foi o meu curso grátis de esboço. Eu torço muito para que ele tenha te ajudado a entender esse conceito para poder melhorar, você aplicar nos seus desenhos e eu tenho certeza que aplicando esses conceitos vai dar um upgrade bem legal na qualidade dos seus trabalhos daqui por diante. E se você, depois de ver esse curso, está se perguntando qual que é o próximo passo, você treinou, você fez as atividades aqui e você está pensando o que eu tenho que fazer agora, bem, uma dica muito interessante que eu tenho para dar aqui é o curso Método Fanart. O curso Método Fanart ele é focado em desenhistas iniciantes que estão querendo aprender a desenhar personagens numa qualidade profissional. A Mayara Rodrigues, que é a professora do curso, ela tem um dos maiores canais de desenho no YouTube. Ela ensina exatamente a fazer desenhos na mesma qualidade que os desenhos dela. Ela ensina como ela aprendeu a desenhar nessa qualidade. Então você pode usar os conceitos que eu te ensinei aqui e isso vai te ajudar muito a aprender a desenhar personagens, que são as partes fundamentais de qualquer desenho, né? São os personagens, são as pessoas que acabam fazendo com que a gente se identifique com os desenhos e etc. Então, saber desenhar personagens com certeza é um ótimo próximo passo para você seguir adiante daqui. O curso ele é bem barato, ele custa menos que uma mensalidade em várias escolas de desenho que estão espalhadas aí pelo país e se você colocar ele em cálculo mesmo, você vai gastar muito pouco por tanto de conteúdo que você vai absorver e pela qualidade dele. Além disso, ele tem uma garantia de 7 dias, então mesmo que você entre e você acabe não gostando do curso, você consegue pedir o seu dinheiro de volta. Então, é totalmente garantido.
Bem, eu espero que esse curso aqui tenha sido útil e caso você queira mais, eu recomendo muito esse curso. Caso você queira me dar uma força também, comprando pelo meu link aqui, você me ajuda e fica meio que como uma espécie de agradecimento aqui, se esse curso que eu fiz aqui te ajudou. Então, muito obrigado por ter assistido esse curso e eu espero que daqui pra frente você continue aprendendo cada vez mais e aplicando aquilo que você aprendeu. Falou!